Que alegria, né? Estar de novo aqui. Agora infelizmente, né, para se despedir, que para a glória de Deus, né, na quarta-feira eu estou voltando para casa, né? É bom, estou com saudade da esposa, né, dos meninos. Mas eu não posso começar, né, esse tempo, né, de ministração sem primeiro agradecer mais uma vez, né, o carinho da igreja, né, conosco. Nos últimos 15 dias, né, foram 10 dias internado por conta de uma crise renal. O Laerte está dizendo bem feito ali, né? Foi pouco, né, Laerte? 3 vezes, né, fui bater no hospital. Mas glória a Deus que a pedrinha deram um jeito lá dela sair, né, de ser retirada. Teve infecção no rim, foi uma festa boa. Mas para a glória de Deus nós estamos aqui, né? E mais uma vez, né, a igreja se mostrou presente lá. Quero agradecer Marcelo, né? Beta, né, que estava em oração. Ali, né, o Davi e a Clarinha, né, que não chegaram a assumir o posto, mas se voluntariaram. Rômulo, né? Família, todos, né, que estiveram com a gente. Pastor Johnson, gente, dormiu uma noite inteira numa cadeirinha. Eu queria que ele viesse para a maca, não veio. Mas ele se encolheu assim, cara, ficou quietinho lá, rapaz, nem ver ele direitinho. Silvio, né, Larissa, seu Antônio, né, Dona Cleusa, todo mundo, né, que se voluntariou está lá com a gente. O Moacir, cadê foi o primeiro? Hernani, Laerte, né. Eu tinha pedido para o pastor, aqueles que tivessem mais pecados, né, pudessem ir lá para a gente poder discipular, conversar, então foi uma bênção mesmo. Mas assim, fica realmente, né, uma gratidão enorme no meu coração. Keylon não chegou aí, não estava na escala, tinha uma turma aí. Ele pediu perdão antes, né? E as mulheres, né, da igreja, como sempre, né, dobrando o joelho, orando, né, intercedendo, clamando. Então, mais uma vez, nós recebemos muito, né, de vocês, mais do que de fato, né, a gente merece. E a gente sabe, né, que foi por causa de Cristo, né, que vocês fizeram tudo isso. Então, mais uma vez, né, meu muito obrigado. Graças a Deus que isso já está pago, né, por Jesus Cristo. Tem gente que diz, ó, Deus lhe pague. Não, gente, já está pago na cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Durante esses dias foi bom porque eu tive muito tempo para pensar no que nós vamos meditar nessa noite. E eu confesso para vocês que ao longo dessa minha caminhada, Deus tem me dado a alegria, né, de visitar muitas igrejas, né, do Senhor. Presbiterianas, batistas, assembleias, comunidades, né? Batistas tradicionais, batistas renovadas, presbiterianas renovadas. Então, eu transito na igreja do Senhor, na igreja católica, né? Que é a universal em todas, né, as suas esferas. E uma das coisas que eu tenho percebido, né, na igreja é que uma coisa tem faltado para que nós tenhamos uma vida mais sólida e mais consistente no que diz respeito à nossa espiritualidade, tá? Que é discipulado. Eu vejo as igrejas muitas vezes com eventos, com atividades, com muito movimento, mas com pouco discipulado, com pouco relacionamento, com pouca gente, às vezes, investindo, né, na vida de outras pessoas. E discipulado, meus irmãos, é a vida inteira. O discipulado ele vai começar a ficar bom depois de uns 10 anos. Depois de uns 10 anos, né, que ele começa a ficar interessante, começa a ficar bom. O senhor tem uma live semanal, né, com o Vicentino, né? Ele fala que é uma live, mas quantos anos já, pastor? Desde 2013. Olha, já ficou bom. Chegou no nível que ficou interessante, né, o discipulado. Então, nós vamos trabalhar sob um fundamento muito sólido hoje, né? Sobre isso. Lembrando, gente, a igreja, ela não se move em misticismo, ela não se move, né, em adivinhação, nessas coisas. O que é sólido para a caminhada cristã é uma coisa chamada doutrinas, né? Então, nós precisamos, para crescer espiritualmente, viver uma verdadeira espiritualidade, ser uma igreja madura, é conhecer de fato as doutrinas bíblicas, né, e andarmos nessas doutrinas. Muita gente fundamenta a espiritualidade naquela questão, às vezes até dá certo. Eu quero que Deus fale comigo, já sei. Fecha a Bíblia, abre. Está aqui. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e morra. Não, acho que não foi esse aqui, está errado. Aí ele mexe de novo, bota lá.
quer viver, morra, né? Quer não sei o quê, entregue, né? Dar é melhor que receber. Não, também não é esse. E não é assim, gente. Algo que sustenta a nossa caminhada cristã é o quê? Uma base sólida nas doutrinas cristãs, né? No ensino dos apóstolos, na verdade, né, que a Bíblia traz para a gente. Então nós andamos em cima de fundamentos, de alicerces sólidos. Então quando eu vejo assim um problema como discipulado, eu fiquei imaginando, cara, qual que é a doutrina bíblica que nós podemos usar como referência para nós, para essa caminhada. E o que eu espero depois que nós terminarmos aqui essa conversa? Eu quero muito que você seja encorajado essa semana a orar a Deus e buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa realmente dedicar tempo semanal para você. É semanal, sabe? Semanal, onde você pode conversar com essa pessoa. É uma pessoa madura, onde você vai compartilhar o teu coração. Você vai trazer coisas muito íntimas, né? Mas você vai pedir ajuda, né, para essa pessoa. E essa pessoa, o que ela vai dar para você? Não a opinião dela. Mas ela vai trazer o quê? Fundamento bíblico para que você ande o quê? De forma sólida, de forma sustentável, amém? De preferência, gente, presencial, entendeu? Qual o meu trabalho lá no centro de aconselhamento? É discipulado. Os homens que vão para lá, eu não dou uma aula sobre sexualidade, ainda que eu fale de sexualidade. Eu não falo sobre pecado sexual, ainda que eu pontue algumas coisas sobre pecado sexual. O meu trabalho lá no aconselhamento bíblico é o quê? Discipulado. Então eu discipulo aqueles pastores, aqueles líderes, aqueles homens que vão para lá. E qual que é o meu trabalho? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? O desafio é esse aqui que nós vamos ter. Né? Nós vamos meditar em cima de uma doutrina que os antigos chamavam de imitatio Christi, que é a imitação de Cristo. Qual o objetivo da igreja, amados? Não é te dar um carro novo, ainda que seja bom. Ainda que Deus vai te abençoar, é só você trabalhar, adivinha o que vai acontecer? Deus vai te abençoar, você vai prosperar. Se você ler ali Provérbios, entender princípios sobre dinheiro, adivinha, não tem como você não ficar rico. Entendeu? É impressionante como os fundamentos e alicerces bíblicos, eles trazem, não precisa de misticismo, não. Não precisa subir lá, fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz. Não precisa ficar de cabeça, ungir o copo d'água. Não precisa disso, gente. O que precisa? Você olhar para o conhecimento bíblico, olha, eu estou com um problema financeiro. Você olha para Provérbios, você olha para outros ensinos bíblicos acerca de dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser muito próspero. Com relação a casamento, cara, eu preciso saber sobre a questão do casamento. É só olhar para o que a palavra de Deus ensina sobre casamento. E adivinha, se você seguir aquele passo a passo, aquela instrução, aquele fundamento, você vai ter um casamento o quê? Próspero e abundante. É isso aqui. Então o discipulado, ele vai olhar para a palavra de Deus, ele tem uma referência, nós vamos olhar aqui, e nós vamos caminhar em direção a essa referência. Amém, amados? Esse é o ponto. O ponto-chave da vida cristã é o quê? É Cristo. Você pode perguntar assim, Paulo, o que é o cristianismo? Não é uma religião, falamos hoje de manhã. Cristianismo, amados, não é uma religião. Cristianismo é uma vida. Cristianismo é a vida de Jesus. Quem foi o único homem que pisou na terra e viveu uma vida que vale a pena ser vivida? Quem foi o único homem que viveu uma vida que é superlativa, que agradou tanto a majestade, que a majestade, quando esse homem morreu, ele disse, não, essa vida é digna de ser eterna. Por conta dessa vida maravilhosa, o que? Nós herdamos a reconciliação com Deus, a justificação, a regeneração, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por causa dessa vida. E no novo nascimento, o que o Espírito Santo faz? Ele vem e ele semeia na sua vida o quê? A vida de Jesus. Então, qual é o objetivo dessa igreja aqui, de todas as igrejas? Formar novos, pequenos Cristos. E esse pequeno Cristo no seu trabalho, esse pequeno Cristo no seu casamento, esse pequeno Cristo, onde quer que ele esteja, ele vai revelar a natureza de Deus, a graça de Deus. Cristo vai enchendo a vida dele, enchendo o coração dele, e adivinha, ele vai transbordando na vida das outras pessoas que vão conhecendo Cristo por meio dele. Essa é a dinâmica. Esse é o jogo.
Sabe? É isso aqui que nós precisamos. Então, essa doutrina ela é muito interessante, porque ela nos revela fundamentos importantes na nossa caminhada. Então, qual que é o nosso tema de hoje? Né? Tentando fechar essa brecha, né? Chamada discipulado, né? Que está em falta na igreja. Imitação de Cristo. Amém? Então, aqui é só um panorama geral, né, do que nós vamos trabalhar hoje. E isso tem que ser todos os dias. Né? Lembra lá de Romanos, né? Todas as coisas cooperam para quê? De quem? Agora, o que o versículo seguinte diz? Nós estamos sendo o quê, gente? Moldados à semelhança de quem? De Cristo. É esse o propósito do Evangelho. Vocês conseguem imaginar se aqui, ó, só aqui nesse grupo, todos nós realmente tivéssemos uma vida que reflete a natureza de Cristo e o caráter de Cristo, já melhoraria São Luís ou não? Já melhoraria. Influenciaria outras pessoas, geraria admiração nas outras pessoas, isso geraria um resultado concreto. Esse é o alvo, gente, da verdadeira espiritualidade. Todos os homens que vão para lá trabalhar comigo não, perdão, que eu vou ajudar lá no centro de aconselhamento, qual é o grande problema deles? Uma falsa espiritualidade. São religiosos. Ou são liberais. Qual é o grande problema? Eles olham para a palavra de Deus e eles tentam ser uma versão melhor deles. A Bíblia não diz que você tem que ser uma versão melhor de você. Uma versão melhor sua é o que, gente? É um defunto com perfume. Verdade ou não? É um defunto melhorado, com perfume, arrumado. A proposta da Bíblia não é essa, cara. A proposta da Bíblia qual que é? É que nós possamos olhar para Cristo e imitar a Cristo. Amém? Esse é o nosso alvo, essa é a nossa direção, essa é a verdadeira espiritualidade. Quando é que aqueles homens abandonam o pecado sexual? Quando eles olham para a vida de Cristo, eles olham para a vida deles e dizem, a vida de Cristo vale a pena ser vivida, não a minha. Então o que é que eles fazem? Eles renunciam à antiga forma de viver e eles perseguem aquela vida de Cristo. Capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, que causa devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Palavra, Espírito. Palavra, Espírito. Palavra, Espírito. Comunhão com os santos. Isso vai gerando o quê? O caráter de Cristo. Olha que coisa legal. E qual foi a ordem que nós recebemos no Éden? Façamos o homem a nossa? Acabou. Aqui é o alvo, gente. Aqui é o alvo. Considerei tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo. É Cristo. Tem gente que às vezes assim fala, porque ou eu falo de sexualidade ou eu falo de Cristo. Eu amo quando eu tenho que falar de Cristo. Falo de sexualidade porque é a minha vocação, né, o meu chamado, mas eu amo falar de Cristo. Cara, você só fala de Cristo? Falo, porque a Bíblia só fala de Cristo. O púlpito aponta para Cristo. A vida cristã aponta para Cristo. Ela tem que ser direcionada por quem? Por Cristo. É esse aqui o alvo. Eu achei tão maravilhoso, né, os rapazes cantando aqui, ó. Meu universo. Que sejas o que? O meu pensamento. Meu primeiro pensamento. Agora, se ele é o meu primeiro pensamento, se ele centralizado no meu coração, adivinha, a minha vida vai buscar o quê? Ser semelhante a ele. Amém? Então, temos aqui uma introdução, né, sobre essa questão, né, que nós vamos trabalhar. Mas esse aqui é o alvo, cara. Né, os noivos, né, os casais. Procurem casais maduros para discipular vocês. Sabe, essa caminhada é importante. Lá na igreja, todo mundo que entra, né, em corte, ele é acompanhado por um conselheiro bíblico. E depois, quando eles se casam, durante o primeiro ano de casamento, o conselheiro bíblico acompanha. É muito legal, para ajudar, né, nessa fundamentação. Mas enfim, eu acho que todo mundo já entendeu. Vamos ler então uma base bíblica aqui para a nossa exposição. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. 5 ao 11. Nós vamos começar a olhar alguns textos, né, dessa doutrina, para que a gente possa acompanhar. Eu acho que faltou só a aguinha aqui. Meu médico já está me olhando aqui que eu tenho que beber 3 copos hoje.
Então vamos lá, ó. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade como Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Pode ir. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Vamos avançar mais um pouco. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E o 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês podem colocar aquela imagenzinha só para o pessoal acompanhar? É muito interessante esse esquema, né, desse versículo, porque ele é como se fosse um movimento para baixo, e depois ele tem o que? Um movimento para cima, tá? Olha que interessante aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, o texto ele vai começar com o quê? Com a humilhação de Cristo. Então, Cristo, olha só, forma de Deus, mas ele não se apegou a isso. Aí Cristo se esvazia de si mesmo, ele assume a forma de servo, faz-se semelhante aos homens. Olha só, Cristo está descendo. Por isso que eu digo a caminhada cristã, muita gente que acha que é uma caminhada baseada em cargos, né? Não, eu sou um diácono, agora eu vou ser um presbítero, depois eu vou ser um pastor, depois eu vou ser um apóstolo, um pai-apóstolo, né? Agora já tem até o rei. Vocês já viram? O cara se proclamou rei. É como se a vida cristã fosse uma escada para cima. Não é, amados. Olha, a vida cristã é uma escada para baixo. Então fez-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a pior morte que poderia acontecer naquela época, olha só, morte de cruz. Ele chegou no fundo do poço. Olha a atitude dele que o texto diz. Olha Cristo, né, se esvaziando, descendo, e ele está mostrando alguma coisa para nós que nós vamos ver aqui. Agora, por conta da atitude de Cristo, Deus Pai olha para essa vida e ele diz assim: essa vida merece ser eterna. Por meio dessa vida, todos vocês vão receber as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o que eu vou fazer com essa vida? Eu vou exaltá-la. Olha o que ele faz. Deus o exaltou sobremaneira, começou a crescer. Recebeu o nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E aí ele chega, o Pai. Ele veio do Pai, ele voltou para o Pai. Vocês viram o caminho? Esse é o caminho. Essa é a direção. Esse é o movimento. É como se fosse um movimento em V, né? Ele vem e agora ele sobe. Mas quem o exaltou? O Pai. Quem o elevou? O Pai. Essa autoridade, ela está sobre cada um de nós. Amém? Ela está sobre cada um de nós. Esta autoridade. Agora, não adianta fazer igual os filhos de Seva, né? Olha, eu te esconjuro em nome do Deus a quem Paulo serve. Cara, sabe o que é você chegar a fazer uma oração e dizer em nome de Jesus? Quando você proclama em nome de Jesus, você está invocando toda essa história. Você está invocando algo que o mundo invisível conhece. Você está invocando toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio e toda a soberania. Não é um amuleto. Agora, não dá para invocar se eu não estou alinhado, se eu não tenho um relacionamento, se a minha vida não está alinhada a essa questão. Amém? Então os caras chegam lá e eles disseram o quê? Cara, eu sei quem é Jesus. Rapaz, esse tal de Paulo aí também. Eu sei quem é. Inclusive tem lá a novela, né, do Paulo, né, na
na Record, né? É muito engraçado, botaram Paulo louro, né? Bonitão, de olho azul, né? Tem um amigo meu que mostrou esses dias, mas a tradição diz que não, Paulo era baixo, entroncado, com a sobrancelha dele era igual um bigode na testa e as pernas meio tortas. Mas eu acho que não ia dar muita audiência, né? Se botasse o Paulo ali, né, no padrão da tradição. Mas enfim, mas está valendo, né? Está valendo. Mas veja, gente, aqui, ó, é disso aqui que a gente está falando. Tem muita gente que fala assim, olha, tá vendo, o texto diz que você tem que se esvaziar de si mesmo, né? Não, pai, ó, o texto está dizendo que Cristo, sendo Deus, se esvaziou. O esvaziar é para ele, não é para você. Está errado, a aplicação errada do texto. Ele se esvaziou. E ele se fez o quê? Servo. Ele se humilhou. Então, o que Paulo está dizendo é que para ser igual a Cristo, para imitá-lo, olha só, não é você querer ser Deus. Qual foi o problema de Adão? Querer ser igual a Deus. E o que Jesus fez? Não, filho, está errado. Tua teologia está errada. Olha só, eu vou deixar de ser Deus e eu vou me fazer homem. Porque vocês vão imitar a Deus não como Deus, como homem. E para ser homem, imitar a Deus, o que eu tenho que fazer? Ser servo. Você nunca será igual a Jesus. Mas se você for servo, humilde, quebrantado, você vai refletir o caráter dele. Amém? Então não é você subir e querer ser igual a Deus. É você como homem, ser servo. Considerar o outro maior do que você. Você consegue imaginar eu na casa desses dois jovens aqui? E esse jovem não quer que eu faça nada? E a ele lá me servindo, me fazendo, eu angustiado. A minha mulher, quando eu chegar em casa, vai me pegar. Mas não quer que eu faça nada. E o que eles estão fazendo esse tempo todo? Servindo. Se humilhando. E vou dizer para vocês, numa boa, cara, me constrangendo. Me constrangendo. Entenderam? E não só, mas os irmãos que foram lá no hospital, os irmãos que estiveram conosco, o que eles fizeram? Também tomaram essa atitude. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas vocês entenderam a visão aqui? A imitação de Cristo não é querer ser o cara. É servir. É negar a si mesmo. É renunciar. É doar-se. É se entregar. Amém? Então aqui nós temos uma base para isso. E quando você toma essa atitude no teu coração, o que vai acontecer? Essa autoridade ela está sobre a sua vida. Essa autoridade ela está sobre a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos para o próximo texto? Vou para o próximo, vou acompanhar. Se quiser deixar esse quadro um pouquinho, né? Vale muito a pena. Então vamos avançar um pouquinho. Então veja, a igreja que quer ser relevante no mundo atual, um mundo de trevas, um mundo de distrações, um mundo apagado, né? Onde o homem está cada vez voltado para quem? Para si mesmo. Onde muitos, cara, o maior pregador da nossa geração, o mais assistido, ele começa o culto dizendo, meu lindo, minha linda. Ele cobra 150, 200 reais para você assistir uma pregação dele. E ele diz que da Bíblia, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Milhões de curtidas, milhões de visualizações. Não, irmão. Você não é o centro de Jesus. O centro de Jesus é o Pai. E graças a esse movimento, você tem o que você tem hoje em Cristo Jesus. Amém? Então veja, é aqui, gente, esse é o modelo. Vocês querem que a IBNVV seja uma igreja relevante nesse mundo? Está aqui o modelo. Vocês vão pregar,
está aqui o modelo. Vocês vão ministrar, está ali o modelo. Vocês vão imitar, está aqui o modelo. Essa é a referência. Essa é a base, né? Esse, de fato, é o direcionamento. Então, veja, o discipulado, qual é o papel do discipulado? Né, vocês que... Eu encorajo vocês a procurarem pessoas, né, que discipulem de fato vocês. É transmitir aos outros a vida de quem? A vida de Cristo. Mas se você vai transmitir a vida de Cristo, se essa vida primeiro te encheu, te preencheu. E ela encheu o teu coração, ela encheu de uma forma tão maravilhosa que ela chega num ponto que ela transborda, né? Ela abunda, ela, né? E não faz força. Você não faz força, né? O fruto, a árvore, gente, ela não dá o fruto porque ela faz esforço. A árvore, ela dá o fruto porque dentro dessa árvore existe uma vida. E é essa vida que gera fruto. Por que vocês estão aqui, amados? Quem está sustentando cada um de vocês aqui? É a vida de Jesus. É essa vida, gente, que tem que ser cultivada, alimentada, sabe? Bebida. Ela tem que banhar o nosso coração todos os dias. Todos, porque meu coração é mau. Meu coração é perverso. Se eu não banhar o meu coração, gente, no Evangelho todos os dias, o meu coração ele é inclinado aqui, amados, à maldade, à perversidade. Não é verdade ou não? Então eu preciso banhar o meu coração todos os dias. Eu preciso que essa verdade, ela me confronte. Gente, se eu tenho que pregar o Evangelho todo dia, eu preciso pregar primeiro para quem? Para mim. Inclusive eu encorajo um livro. Quem for começar um discipulado, comprem um livro, O Evangelho para a Vida Real, do Dr. Jerry Bridges. Cara, ele começa, a primeira frase dele, nós precisamos aprender a pregar o Evangelho para nós. Todos os dias. Porque senão a gente se inclina, né, de fato, para aquilo que é mal. Vamos lá, eu quero trazer também um pouquinho mais de base bíblica para vocês. Hoje não vai ser tanto aquele culto, né, aleluiado e tal, mas vai ser mais de fundamento, mais de alicerce, mais reflexivo, né, para que a gente possa ter uma caminhada sólida, né, em Cristo Jesus. Ó, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 4, 16, eu vou ler só o 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus, como também eu sou de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Olha que interessante, uma igreja relevante ali no tempo dela. Olha só. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ele está falando da igreja. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria de Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha uma igreja relevante, é aquela que imita a doutrina dos apóstolos e imita a caminhada do Senhor. Essa igreja é relevante. Gente, não é a que tem muita gente. Tem muita igreja, gente, que está inchada, ela não está cheia. É verdade. Está inchada. E quando você vai ver que é uma igreja realmente relevante, aqui está o fundamento e está aqui a base. Né? E nós temos tudo realmente para fazer. E aí, por fim, Filipenses 3,17, olha que interessante. De novo, Paulo diz, irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está dizendo? Paulo está sendo presunçoso? Paulo está sendo arrogante? Paulo está dizendo, cara, eu sou o cara, vocês têm que me imitar, vocês têm que seguir, né, o meu modelo, porque eu sou o cara. Não. Paulo está dizendo que o modelo de discipulado e imitação é o modelo dos apóstolos. Quando você abre a Bíblia e você vê o ensino dos apóstolos, gente, maravilha. O que os apóstolos fazem o tempo inteiro? Eles apontam para Cristo.
O que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos, o que as nossas mãos. Quando você abre os textos de João, você vê o rosto de Jesus. Quando você abre ali Mateus, você vê os passos de Jesus. Quando você lê as cartas de Paulo, cara, você vê ali Jesus invadindo aqueles lugares, se movendo com poder, com autoridade, em todo aquele lugar. Mas a referência é quem? É Cristo. Aqueles homens amavam a Jesus. Eles admiravam a Jesus. Eles seguiam o caminho de Jesus. E tudo o que eles fizeram apontava para Jesus. Esse é o alvo, amados. É isso aqui. Essa é a nossa missão, aqui na terra. E a melhor forma de você celebrar a sua salvação, qual que é? Imitando a Cristo. Vivendo a sua espiritualidade. A vida dele é a vida que vale a pena ser vivida. A vida dele. Sabe? A vida dele realmente é isso. Então você vê essa questão, né, no modelo dos apóstolos. E tem um texto em Filipenses 4:9, se o pessoal da mídia puder, Filipenses 4:9, é muito interessante. Com relação a essa questão de discipulado. Olha o que é que ele diz. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então veja, o discipulado prático, ele precisa ter o quê? Aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, aquilo que você recebe, precisa ser visto. Gente, qual é a melhor forma de aprender? Pela imitação. É pela imitação. Gente, pega aí a gurizada lá, a meninada, bota lá um filme lá do Pelé, lá, do Messi agora, né? Que essa galera só quer saber do Messi. Bota eles 1 hora para ver o jogo do Messi. Quando termina ali, o que eles querem fazer quando termina o filme? Jogar bola. Só que eles querem jogar igual o Messi. Qual é a base da imitação? Admiração. Paulo, por que eu não consigo imitar a Cristo? Por que eu não consigo viver igual a Cristo? Porque provavelmente, meu amado, no centro do seu coração, a sua admiração está sendo ofertada para outro que não é Cristo. Então Paulo, quando ele faz essa exortação, ele chama esse ponto, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós precisamos nos livrar de qualquer referência que nos rouba de olhar para quem? Para Cristo. É por isso que muitos dormem. É por isso que muitos estão enfraquecidos na fé, porque a nossa referência não tem sido Jesus. Amém? Então, essa base, gente, ela é muito sólida. E aqui, ó, tem um texto em 2 Coríntios 5:14 que vai dizer isso aqui, ó. Constrangidos pelo amor de Deus. Esse constrangimento, gente, é o quê? Ele me leva a uma ação. Ele me leva a uma atitude. No texto aqui, quando você pega aqui a palavra, olha só, no versículo 5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Sabe qual é a palavra grega? A palavra grega aqui é frônesis. Não existe correspondente para o português. Quem tem NVI aí? Quem tem NVI? A NVI vai estar escrito, sabe o quê? Tenha o mesmo sentimento. Ué, mas peraí, a King James está dizendo que é mente. A NVI está dizendo que é sentimento. E a Almeida, a revista aí, o que a Almeida vai dizer? A Almeida, ela vai dizer atitude. Seja a vossa atitude. Rapaz, mas que raio de palavra é essa que um traduz como mente, outro traduz como sentimento, outro traduz como atitude? É porque não existe correspondente no português. O que Paulo está dizendo é que frônesis é um encontro perfeito dessas três unidades.
Paulo, ele está dizendo que o frônesis, seja o teu frônesis, o mesmo de Cristo, é que a sua mente, o seu sentimento e a sua atitude seja a mesma de Cristo. Porque olha só, eu posso ter o sentimento, cara, eu quero fazer, eu quero imitar a Cristo, mas eu não tenho atitude. Eu posso ter a atitude, mas o meu coração não está batizado naquilo. Ah, cara, eu imito, não tenho o que fazer, Deus, não tem como lutar com Deus. O coração dessa pessoa está batizado no coração de Deus? Não. E às vezes eu posso ter um entendimento, mas eu não tenho o sentimento, o desejo e a atitude de imitar a Cristo. Então Paulo está combinando. E se você pegar biblicamente, o que é o coração? Desejo. Isso gera o que eu faço. É daqui que gera o comportamento. Quando você vai estudar o comportamento de alguém, você não estuda o que ela faz, simplesmente. Você estuda o que ela crê, o que ela sente, o que ela deseja. Isso vai denunciar e realmente te dar condições de mudar essa direção. Então, frônesis é esse casamento. Paulo está dizendo, seja o seu coração rendido ao Senhor. Seja o teu coração quebrantado como o dele. Seja o teu coração voltado para ele, como o dele é para o Senhor. Se a sua admiração for essa, adivinha? Você vai imitar a Cristo. Amém? Você vai imitar a Cristo. Paulo, por onde eu começo? Comece pelos afetos de Jesus. O que Jesus amava? O Pai. Qual era a vontade de Cristo? Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Qual era a atitude de Cristo? Revelar o Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, eu faço aquilo que o Pai me entregou. Gente, essa é a vida cristã. Se não for isso, deixa eu falar um negócio para vocês. Vai chegar um dia que vocês vão enjoar do louvor. Vai chegar um dia que vocês vão enjoar de ouvir o pastor Johnson, nosso bispo Hernani, né, nosso apóstolo, né, Laerte, reverendo Marcelo, né, bispo Silvio. Vocês vão enjoar. Se o coração de vocês não estiver em frônesis, vocês vão esfriar. Todo aquele apego à estrutura, à igreja, ao movimento, vai chegar um momento que... Aí você vem um domingo, não vem o outro. Ah, estou cansado, não preciso do culto de oração. Célula? Ah, não, aquele povo é muito chato. Aquela irmã só leva aquele suco ruim lá, sem açúcar. Entenderam? Aí aquele brilho, aquele encantamento, ele se desfaz. Aí a vida cristã começa a desvanecer. Aí você no louvor, você vem só quando você está escalado. Quando você não está escalado, você não vem. Porque não há o quê? Não há um frônesis. Não, é sério, gente, eu não estou aqui, eu estou só trazendo para vocês, assim, eu estou falando a verdade. Porque você não está vivendo o frônesis, você está vivendo o quê? Uma religião. E você é um religioso. E o religioso não tem o seu coração aquecido. E mais cedo ou mais tarde, o que esse religioso vai fazer? Ele vai se desligar. Ele vai seguir a sua vida. Mas qual é a proposta de Deus aqui? É você olhar para esse homem, Jesus Cristo, e você considerá-lo a pérola de grande valor. Você considerá-lo o tesouro escondido. Quem é, amados, a pérola de grande valor? Jesus. E quando os seus olhos são abertos para a graça de Deus,
quando você é constrangido pelo amor de Cristo, quando você é perdoado, como eu fui perdoado, não tem mais nada. Não tem mais nada. Mais nada que ocupe a centralidade do seu coração. E essa vida, ela começa a pulsar dentro de você. Ela aquece o seu coração. Você não controla. O seu anseio é adorar. O seu anseio é glorificar. O seu anseio é viver para Ele. Gente, os meus últimos 13 anos têm sido os melhores anos da minha vida. Em que sentido? Em que sentido? Perdi minha carreira. Perdi minha casa. Perdi minha reputação. Perdi carro. Humilhado até a última, que vocês possam imaginar. Bem feito, quem manda ser orgulhoso. Uma filha, amados. Deus tomou minha filha em 2021. Mas eu nunca vivi dias tão maravilhosos e gloriosos. Porque ainda que tenha sido tomado tudo, em Cristo Jesus eu tenho tudo. Eu desperdicei 33 anos da minha vida. Durante 33 anos eu vivi para agradar a mim mesmo. E o que eu fiz? Adulterei, prostituí, menti, roubei, enganei, um desgraçado. Feri um monte de gente, atrapalhei a vida de um monte de gente. Porque quem era o deusinho, o reizinho? Eu. Mas para a glória de Deus, eu fui abatido. Fui abatido. 13 anos atrás. Vim para o chão. Para a glória dEle. E eu posso dizer para vocês, esses 13 anos têm sido gloriosos e maravilhosos. Amém? O exercício diário da vida de Cristo torna o mundo melhor, a família melhor, a vida melhor, a sociedade melhor, tudo fica melhor.